Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com ótimas notícias aí relacionadas à possível volta do Felipe Coutinho. Vamos falar muito dessa possibilidade. O Vasco estaria avançando muito nessa contratação e já prepara uma proposta oficial para contratar o jogador. O Vasco prepara a proposta tanto para o atleta e também para o Aston Villa, clube que detém os direitos dele. Vamos falar muito dessa possibilidade, vamos falar quando que vem ao Brasil Álvaro Pacheco para, enfim, ser anunciado como técnico do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, tamo junto! Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco está muito perto de anunciar oficialmente a contratação do novo treinador, que será o técnico português Álvaro Pacheco. As informações que temos hoje à tarde é de que o treinador não virá ao Brasil nessa semana. Ele pretende comandar o Vitória de Guimarães no próximo sábado, último jogo do clube dele lá no futebol português, e após esse jogo ele viajará para o Brasil para ser anunciado oficialmente como técnico do Vasco. A tendência é que a estreia do novo treinador deverá ser contra o Palmeiras no próximo dia 26 de maio, lá na Arena Barueri, mando de campo do Palmeiras, jogo fora de casa. O Vasco, antes desse jogo, terá dois compromissos importantes, que será contra o Flamengo no próximo sábado, jogo extremamente importante para o Vasco, às 9 horas da noite, clássico onde o Vasco tem que pontuar de qualquer maneira. Vale ressaltar que nesse jogo o mando é do Vasco, apesar da partida ser no Maracanã, mas o mando de campo será do Vasco. O Vasco tem que pelo menos empatar contra a Mulambada para continuar somando pontos aí no Brasileirão, já que tivemos um início terrível, né? O Vasco vinha de 4 derrotas consecutivas até vencer o Vitória. Após esse jogo contra o Flamengo, ainda vamos ter pela frente o confronto contra o Fortaleza no jogo de volta, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, que será em São Januário. O jogo será na próxima semana, na terça-feira, e esperamos que o Vasco consiga vencer o Fortaleza e se classificar para a próxima fase. Em caso de empate contra o Fortaleza, o jogo irá para pênaltis. Uma vitória simples do Vasco resolve a classificação. Claro, obviamente, se perder, estará eliminado. Trouxemos aí para que esse treinador faça algo de diferente, que ajude o Vasco aí a melhorar. Claro, não é somente um técnico que tem que chegar. Reforços tem que vir. O elenco é muito frágil. A gente está vendo que o elenco é muito limitado. O Vasco ontem era para ter sobrado contra o Vitória, mas infelizmente temos muitas limitações e o Vasco ainda sofreu nos minutos finais. Quase flertou com um empate, com a partida que já estava praticamente ganha. Até mesmo foi frisado pelo Paê no pós-jogo, onde ele concedeu uma entrevista lá ao Premier e disse que o Vasco tem que parar de fazer esse tipo de coisa, que é sofrer nos minutos finais da partida, saber controlar o jogo quando o jogo já está decidido, né? O Vasco estava ganhando por 2-0, correu um sério risco de tomar um empate num vacilo tremendo do Cocão. Eles chegaram ali no primeiro gol, poderia ter até mesmo ameaçado mais o Vasco se não tivesse sido a expulsão do zagueiro Camutanga lá, que deu lá uma pancada no Praxedes, né? Com certeza, se não fosse esse fato, talvez o Vasco estaria hoje apenas com um ponto a mais e ainda estaria na zona do rebaixamento. Claro, o Vasco tem que corrigir esses problemas, tem mais concentração. O gol do Vitória mostra total falta de concentração, principalmente do Matheus Cocão, que foi quem errou no lance, e a zaga também que ficou parada ao ver o jogador chegar livre para encostar e fazer o gol. Torcemos para que esse treinador dê certo, é um cara que totalmente desconhecido, chega aí ao Brasil pela primeira vez, 52 anos, trabalhou em várias equipes lá no futebol português e fez um ótimo trabalho no Vitória de Guimarães, conquistando aí o 5º lugar com o clube português, o que é um feito maravilhoso, já que o Vitória de Guimarães já foi grande no passado, hoje é uma equipe média para menor lá no futebol português e conseguiu fazer um ótimo campeonato, conseguindo aí chegar em 5º lugar, atrás aí do Sport, que foi o campeão, Benfica, Porto e também Sporting Braga, que foi o 4º colocado. Bom, pessoal, e a grande notícia do dia que vem sendo nos últimos dias, sem dúvida nenhuma, é a volta do Felipe Coutinho ao Vasco. Hoje foi um dia muito importante, que tivemos muita novidade envolvendo a possibilidade de contratação e as notícias são ótimas, são muito boas notícias. O Vasco estaria já disposto a fazer uma proposta oficial para contratar o Felipe Coutinho. As informações que temos, de acordo com o Globoesporte.com, é de que o Coutinho está disposto a reduzir os salários para acertar com o Vasco. O Vasco já estaria preparando a proposta para fazer tanto ao jogador e também ao clube que detém os seus direitos, que é o Aston Villa.
De acordo com as informações que surgiram hoje, a proposta seria por empréstimo com obrigação de compra e, claro, o Coutinho também vai ter que reduzir drasticamente seus salários, já que ele recebia na casa de 3 milhões de reais lá no Al Rail do Catar, né? Já que ele recebe essa quantia lá no clube dele que ele está atualmente, onde ele tem um contrato até o final de junho. Para ressaltar que o jogador está com 31 anos e o contrato dele vai até 2026 com o clube inglês. De acordo com o Globoesporte.com, para avançar nessa contratação, o Vasco precisa ter o aval da CSSET Partners, que não tem intenção de investir alto nessa segunda janela, até porque a SAF já gastou cerca de 130 milhões de reais em reforço no início desse ano. Por isso, a preferência nessa negociação é por empréstimo sem custos de compra de direitos nesse atual momento. Agora no meio do ano, né? O clube também estuda possíveis saídas aí nesse meio do ano para aliviar a folha salarial e abrir espaço para a chegada do Felipe Coutinho. Foi o que a gente falou mais cedo, né? O Vasco não tem dinheiro, não tem como bancar os salários do Felipe Coutinho, e até falei aqui que possivelmente pode ser que o Medel seja um dos escolhidos a sair do Vasco, já que ele não está sendo titular, tem um altíssimo salário, ganha na casa de 800 mil reais. Com certeza, ele poderia ser um jogador que pode sair do Vasco e iria aliviar nossa folha salarial para o Vasco contratar o Felipe Coutinho. Também tem outros nomes que poderiam sair do Vasco, mas é sempre bom deixar claro que o Vasco ainda precisa reforçar. Não somente vir um Coutinho vai resolver todos os problemas do Vasco. O Vasco não tem atacante de lado. Precisa contratar no mínimo 2 jogadores titulares. O Vasco precisa fazer esse investimento, algo que, de acordo com as informações, pode ser que nem seja feito devido à crise da CSSET Partners. O Vasco, para conseguir fechar com o Felipe Coutinho, poderá ser por empréstimo, arcando somente com os seus salários. Não sabemos se o Aston Villa vai liberar o jogador de graça, assim, dessa maneira, emprestando ele. Mas esse é o atual cenário. O empréstimo do jogador com obrigação de compra e o Vasco tendo que arcar com todos os seus salários. Pode ser que isso aconteça se o clube inglês quiser realmente fazer negócio com o Vasco. A vontade do jogador é jogar no Vasco. Isso é o principal, na minha opinião. Eu acho que se o jogador quer jogar no Vasco, existe sim uma grande chance do Vasco conseguir fechar essa contratação. Pode ser que o Coutinho também tente conversar com o Aston Villa para liberar ele, para ele voltar para casa. Vai ser um ótimo recomeço para o jogador. Quem sabe ele ainda chegar a avisar, voltar para a seleção brasileira, jogando muito bem, porque é uma posição extremamente escassa aqui no Brasil. Não temos meia de criação em lugar nenhum. Times estão tendo que buscar jogadores fora do Brasil para fazer essa função, porque aqui as nossas categorias de base são muito fracas, né? Não revelam mais meias de criação, aquele camisa 10 clássico. Faz tempo que nenhum clube revela. E com certeza o Vasco trazendo um jogador desse nível, desse quilate novamente, para jogar junto com o Payet, com certeza seria uma baita contratação. Obviamente eu acho que um ou outro ficará no banco de reservas, acredito que o Payet vai pegar um banquinho nessa daí, mas o Felipe Coutinho certamente vai ser titular incontestável do Vasco. Jogador que está com uma ótima idade, 31 anos apenas, dependendo se ele fizer uma boa temporada, o Vasco comprar ele ao término do empréstimo, o Vasco pode fazer um contrato um pouco mais longo, de 4 a 5 temporadas com ele, para fazer um projeto Felipe Coutinho no Vasco, para ele até mesmo se aposentar no nosso clube. Com certeza seria uma baita contratação, na minha opinião. O jogador, inclusive, como eu falei, está disposto a reduzir seus salários. Com certeza ele sabe das condições financeiras do Vasco. Com certeza o Vasco deverá oferecer primeiramente 1 milhão de salários para ele. Eu acho que esse deverá ser o teto máximo que o Vasco deverá oferecer ao jogador. Caso ele aceite, pode ser que o Vasco contrate sim o Felipe Coutinho e feche aí essa contratação, que seria uma baita contratação para qualquer clube aqui no Brasil, né? Inclusive o jogador já até pediu para o seu staff encerrar qualquer tipo de negociação com o Cruzeiro, avisar o clube mineiro que ele só tem interesse em jogar no Vasco aqui no Brasil, né? Torcemos para que dê certo essa contratação e que, enfim, o Felipe Coutinho venha de volta para a Colina e que desfile um belo futebol e ajude o Vasco aí a lutar por coisa maior, quem sabe nessa temporada, dependendo também se contratar mais reforços. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.